Então, vamos continuando aí, né? Que esse assunto aí que a gente vai ver, tá? Ele é um dos assuntos, né, mais importantes aí de todos os assuntos que a gente vai ver, né? Na minha opinião, né, esse assunto que a gente vai ver aí agora, tá? É um dos assuntos mais importantes, né? Porque seu legado, né, atualmente constante, né, no presente, tá? É ameaça, né? Muito aí no nosso tempo presente, né, que faz com que o professor, né, a gente que é professor de história, né, é, de certa forma a gente tem que levar esse assunto aí além da importância, né, acadêmica, né, do simplesmente pelo que vai cobrar no Enem e tudo mais, tá? Esses assuntos aí também carregam responsabilidade social, tá? Para que o aluno, né, para que vocês alunos aí saiam das aulas, né, dessa aula, desse tema, né, consciente de todo o impacto, né, e consciência, né, desses eventos, para que não sejam enganados facilmente, né, nem que espalhe desinformações por aí que o pessoal chega a dizer, ah, fulano não assistiu a aula de história, né? São alguns temas, né? Eu considero três temas fundamentais, né? Três temas essenciais que carregam aí esse peso, né? Essa responsabilidade que o professor tem, no caso o professor de história tem, tá? De passar esse assunto de tal forma, né? Que você tenha consciência, né? Do que está se falando de verdade, né? De como qual o seu legado, o que é que ainda permite o que é que elementos desse assunto, né? Do que a gente vai ver, né? Quais são os seus elementos que ainda persistem na nossa sociedade, né? Qual a ameaça para que eles ainda podem ocorrer ou podem vir a ocorrer, né? Está sempre rondando aí a nossa vida, né? No presente, tá? O primeiro desses temas que eu acho é a escravidão, tá? Porque na escravidão é sempre um tema muito sensível, né, que a gente tem que entender, tem que ter certeza que todos os alunos, né, entenderam qual o impacto de séculos de escravidão na nossa sociedade, né? Quais foram as formas que a escravidão atuou, né? Quais os tipos de resistência que os escravizados, né, tiveram em relação a isso, tá? E deixar bem claro também a questão da compreensão da influência da escravidão, né, no racismo, né, e na desigualdade presente no Brasil ainda hoje, né, e de forma que a gente vê cada vez mais latente, né, de cada vez mais forte. Então, o primeiro tema que eu acho sensível é isso aí, né? O segundo tema é da ditadura militar, tá? Que é um tema que o professor de história, né, a gente tem que tratar de uma forma bem sensível, né, bem contextualizada, né, para a gente combater, né, o excesso de desinformação que a gente vê por aí, até nos meios políticos, né, no meio de comunicação, né, em Facebook cheio de fake news, né, e essas coisas, para a gente saber o que é verdade e o que não é, né, e mostrar claramente a crueldade, tá, que foi feita nesse período, né, toda aquela questão de sem direitos, censura e tudo mais, né, e a questão de respeito às vítimas, né, buscando reconhecer o valor da democracia, né, mesmo com todos os defeitos da democracia, tá, é o sistema ainda que a gente conseguiu identificar, né, na nossa experiência histórica, que melhor dê conta aí de toda a complexidade da sociedade, né? Então, também o tratado da ditadura militar é uma coisa sensível, né? E, por fim, né, o que a gente vai estudar agora, né, que são os regimes totalitários, né, que vai apontar para nós, né, o perigo da passividade, o perigo da gente não fazer nada, né, ficarmos calados, né, e acharmos que algo que não nos atinge, né, não nos diz respeito, né, não importa nada para a gente. E que aí logo, né, a gente vê que vai estar dando legitimidade a um sistema, né, que está prestes para suprimir, né, todos os nossos direitos, né, um sistema que se acha estar na posição de dispor da vida de todo mundo do jeito que ela quiser, né? E também a gente reconhecer as ameaças, né, que principalmente nos últimos anos, né, que tem temos visto tanto no Brasil como no mundo, né, elementos bem preocupantes em relação a ressurgimento desse tipo de visão política, tá? De intolerância, né, e tudo mais, tá? Então, é exatamente os regimes totalitários, né, que a gente vai ver, né?
focados aí no período entre guerras, tá? Então, antes da gente iniciar exatamente o período entre guerras, né, vamos falar sobre o que é, sobre os regimes totalitários, a gente vai ver o período entre guerras, né, que é o período que vai do fim da Primeira Guerra Mundial, tá, de 1918 até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, tá? Ele é marcado logo de início lá pelo Tratado de Versalhes, né, que foi um tratado imposto aos países derrotados, né, que influenciou vários dos acontecimentos que vai surgir aí no, nesse período, tá? Nos anos 20, a gente, quando viu aí a questão da aula sobre a crise de 29, né, a gente viu que os anos 20 foi uma época de euforia muito grande, né? De otimismo em relação à economia, né? Que foi a criação da fundação dessa ideia de American Way of Life, né? A sociedade de consumo, né? O jazz, a música, a cultura, então tudo é, vislumbrando aí essa sociedade, né, esse sucesso do capitalismo, né? Enquanto isso, existia uma desigualdade social ainda latente, ainda profunda, né? E com a Revolução Russa, em 1917, a instalação do comunismo lá na Rússia, né? Então, isso aí acabou aumentando, se alastrando aí o perigo vermelho, né? Que é, ou seja, a ameaça comunista, né? O perigo daquele país, né? Aquele território, né, se tornar comunista e tudo mais. Então, a própria Revolução Russa acabou dando um gás, né, acabou dando incentivo às lutas dos sindicatos, dos operários, né, das classes oprimidas, né, de lutar para mudar o sistema. Tá? Disse, ó, deu certo lá na Rússia, então pode dar certo onde a gente está também, né? Então, isso acabou se alastrando, né, e esse perigo vermelho para assustar as elites econômicas e políticas aí de cada país, né? Então, a crise de 29, né, veio para abalar tudo, né, aquela crise de superprodução, né, que eu produzia tanto, mas não tinha tanto mercado consumidor, tá? E a quebra de valores da Bolsa de Valores de Nova York, tá? E isso se alastrou, a crise de 29 se alastrou para o mundo todo, né? E inclusive no Brasil, na Europa, em todo o mundo, tá? Isso gerou uma crise na democracia liberal. Os países, né, as populações, as pessoas não passaram a questionar, a não acreditar mais nesse modelo de democracia liberal, ou seja, a democracia representativa, tá? As pessoas passaram a buscar solução, né, em soluções autoritárias, em soluções simples, né, desde que se resolvesse aquele problema, né, não importa o que é que fosse, desde que fosse uma solução para os problemas que estavam se passando naquele momento. E isso acabou gerando a margem, né, para a ascensão dos regimes totalitários, tá? Então a gente vai ver especificamente dois, tá, hoje, né, que é o fascismo e o nazismo, né? Mas primeiro a gente vai identificar aí um conceito, né, dos regimes totalitários. O que quer dizer regimes totalitários, né? Foram os regimes políticos, tá, que existiram na primeira metade do século XX, né, e baseavam-se no totalitarismo, ou seja, um sistema político fundamentado no controle absoluto, no controle total de um partido ou de um líder sobre toda a nação, todas as esferas, né, desde sua vida pública, né, sua vida privada e tudo mais, tá? Dentro do sistema totalitário, o líder ou o partido político detém amplos poderes sobre a vida política, sobre a vida pública e privada, e assim representam o Estado. Tá? Então, vários regimes políticos em vários países tiveram essa ideia de totalitário, né? Como na Itália, fascista, né? Portugal, né, de Salazar, o salazarismo, né? A Espanha de Franco, o franquismo, né? Teve na Alemanha o nazismo e o Estado Novo de Vargas, apesar de não ser claramente fascista, né, ele teve uma inspiração fascista, né? Algumas ideias lá autoritárias e tudo mais influenciaram o Vargas a empreender a ditadura do Estado Novo que a gente viu, inclusive, na última aula, né? Então, vamos iniciar aí, né, no primeiro que aconteceu, né, deles, tá, que foi o fascismo italiano, tá? O Fasci de Combatimento, né? O Partido Nacional Fascista. Então, a gente vai buscar
além de simplesmente ver algumas características maiores, a gente vai ver isso também, tá? Mas o foco aí dessa aula, né, para dar conta aí dessa responsabilidade que a gente tem para deixar consciente do que é que pode acontecer, da ameaça que essas ideias pairam ainda hoje, né? E a qualquer tempo pode acontecer coisas assim, porque, por exemplo, dois países muito avançados, né, na era das luzes, né, da razão, a ciência como tudo, né, foi possível, foi permitido, né, que se criasse sistemas políticos tão perversos, né, e que colocaram tantos crimes aí contra a humanidade, né, de formas absurdas, né? Então a gente tem que entender como é que isso foi possível, né? E que isso foi possível não só naquela época, mas pode acontecer também em qualquer época, tá? Essas ideias vão estar sempre assombrando aí a qualquer sociedade em qualquer tempo, tá? Em alguns tempos, em alguns momentos de crise, essas ideias são mais sedutoras, né? As pessoas podem cair mais na lábia delas, né? E quando tiver algum líder que faça essa coisa, então fica pior ainda, tá? Então, a ideia é ver também as características gerais, mas também identificar, né, quais as ameaças, né, o que é que isso pode fazer para o tempo presente, né, para a nossa sociedade hoje, tá? Então, a gente vai estar sempre relacionando aí a experiência histórica, né, fascista, né, e nazista, com as questões atuais, tá? Então a gente chega aí às questões conceituais, né, que é o fascismo histórico, né, e o fascismo atual, né, as diferenças e similaridades, né? Então, quando a gente fala de fascismo histórico, a gente está falando daquela experiência específica da Itália, tá? Então, quando a gente fala fascismo atual, a gente fala já de outra outra ideia, a gente não está falando exatamente daquele mesmo fascismo, mas sendo que algumas ideias influenciáveis, né, que ainda influenciam esse movimento de hoje, tá? Então, por exemplo, de semelhanças, né, a gente vê aquela questão do de nacionalismo, um nacionalismo muito exacerbado, né, militarismo, né, a questão de uma solução simples, né, um conservadorismo e a defesa dos valores tradicionais da família, da religião e tudo mais, né? Esses são discursos, né, que estavam presentes lá no fascismo, né, histórico, mas também estão presentes nesses movimentos de cunho fascista, né, que se espalham hoje pelo mundo, tá? E agora tem a questão também, hoje em dia já não se tem mais a questão do expansionismo, por exemplo, né? Porque o fascismo histórico ele queria expandir a sua nação, a sua influência, né, para as outras regiões, para os outros países, né? Os países rivais, tá? Hoje em dia não existe essa ideia de expansionismo, né? E assim como outras diferenças também, tá? Então, essas características do fascismo do fascismo histórico que a gente pode destacar, tá? É exatamente a questão do Estado totalitário, né? Ou seja, o Estado controla todas as manifestações da vida individual e nacional, tá? Então, não é aquela questão de que o Estado, a ditadura vai controlar só a política. Não, ela vai controlar a política, né? O como você age, como você se comporta, vai controlar suas ideias, o que é que você deve pensar, o que é que você não deve pensar, o que é um crime pensar e assim por diante, tá? Então, por isso que é um Estado totalitário, porque ele quer controlar todas as manifestações da vida da pessoa, né? Individual e coletiva, tá? É baseado no autoritarismo, é uma autoridade de um líder era indiscutível, né? Pois ele, né, era o mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. É aquela ideia de chefe supremo, tá? A gente vai seguir o chefe, o líder até onde for, até onde ele quiser que a gente vá. A gente não vai questionar nada do que ele fala, porque ele tem as condições, né? Ele sabe o que quer para o nosso país, para a nossa nação, tá? E aí leva a questão do nacionalismo, né? A nação como um bem supremo, né? Em nome dela, qualquer sacrifício deve ser exigido e feito pelos indivíduos, tá? E colocar a sua nação, né? O bem de toda a nação. A nação é maior do que o indivíduo, né? Tem a questão do antiliberalismo, tá? Apesar de defender algumas ideias capitalistas, né, como a propriedade privada e a livre iniciativa de pequenas e médias empresas, tá? O fascismo, inclusive, beneficiou várias empresas na Itália, na Alemanha,
tá? Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, né? A teoria clássica do liberalismo diz o contrário, né? Diz que não deve haver a influência, né, do Estado na economia, tá? Ele defendia, então, essa intervenção, né, além do protecionismo, né, e em algumas correntes, né, chegou até a nacionalizar algumas empresas, né? Mas sempre que também defendendo algumas ideias capitalistas, tá? Tem a ideia do expansionismo, que a gente falou, né, que é visto como uma necessidade básica da nação, né, onde as fronteiras devem ser alargadas, né, pois é preciso conquistar o espaço vital para que ela se desenvolva. Né? Então, esse expansionismo de expandir, né, a nação, né? O militarismo, né, outra característica aí, ó, a salvação nacional vem por meio da organização militar, da luta, da guerra e do expansionismo, né? Tem a ideia do anticomunismo, que é frequente e é comum em todas essas ideologias aí totalitárias, como o fascismo, né, e o nazismo, tá? É, e aí os fascistas rejeitavam a ideia de abolição da propriedade, né, da igualdade social absoluta, né, e da luta de classes. Então, foi inclusive um dos elementos que propiciou um, uma maior ideia aí do fascismo, né? Para a população. Né? É, a hierarquização da sociedade, tá? O fascismo preconiza uma visão de mundo, né, segundo a qual cabem aos mais fortes, em nome da vontade nacional, conduzir o povo à segurança e à prosperidade. Tá? Então, a sociedade é muito hierarquizada. Né? E aí a gente vai ver agora, né, a gênesis do fascismo, tá? Ou seja, como foi possível surgir o fascismo, né, e ele crescer e tomar o poder e fazer todas essas mudanças, né, essas coisas que o fascismo fez, né? Então, a gente tem que entender de início, né, a questão de crise do pós-guerra, tá? A gente aqui tá falando da Itália, né, o fascismo italiano, tá? No pós-guerra, a Itália terminou como vencedora. Ela iniciou, né, no outro lado, né, mas acabou mudando de lado e ficou entre o grupo vencedor, mas sendo que a Itália estava totalmente destruída, tá? Um desemprego muito alto, tá? A gripe espanhola lá que pegou aí 1918, 1919, né? Ainda matava muita gente, né? Colocando ainda um efeito econômico muito forte, muito grande, né? Esses ex-combatentes, esses ex-militares, né, que testemunharam lá a Primeira Guerra Mundial, eles voltavam perdidos, tá? Eles voltaram lá sem ter uma posição, sem ter um lugar naquela sociedade. Então, frustrados, querendo mudar, querendo fazer alguma coisa, tá? E, além disso, né, como plano de fundo, tinha um medo vermelho, né? Porque dentre essa crise, né, dentre toda essa crise econômica, esse desemprego, isso aumentava a possibilidade, né, de greves, de tumultos, de ocupação de fábricas, né? Então, na Itália, durante esse período, foram muitas greves, muitas fábricas ocupadas pelos operários, né, pelos trabalhadores, né? Em alguns momentos até um levante, né, para mudar de cunho comunista, né, socialista e tudo mais, tá? E então esse medo vermelho, né, essa ameaça comunista estava muito presente, né, e gerava um receio muito grande nas elites econômicas, né, nos industriais, né, na própria Igreja Católica que combatia, que estava com muito medo do comunismo e também combatia com muita ferocidade, né, e representando aí um exemplo dessa instabilidade, né? É que 8 governos diferentes governos ocuparam o poder entre 1919 e 1922, tá? Então, poucos anos aí, ó, e oito, porque a Itália era uma monarquia, né? Tinha um rei, mas sendo que uma monarquia parlamentarista como a Inglaterra, né? Tinha um primeiro-ministro, né? E aí o primeiro-ministro é que iria organizar o governo, né? Então, passou nesses anos aí, de 1919 a 1922, passaram por 8 governos diferentes. Então, era uma instabilidade muito grande. Tá? Um governo não conseguia compor o ministério, não conseguia dar conta, dar andamento ao governo. E aí o pessoal ficou, ó, esse sistema não vai dar mais a resposta, não vai dar a solução para o que a gente está passando, né? E aí
essas ideias, essa crise acabou dando uma possibilidade de um grupo pequeno de início, né, que foram o Partido Fascista primeiro, né, uma minoria, né, muito pequeno, muito irrelevante, tá? Eles foram aos poucos, né, fazendo muito barulho, fazendo muito estardalhaço, tá? E aproveitando dessa crise, dessa situação de crise, de medo, né? E de caos, e aí se apresentava como uma solução, né? Uma solução para restabelecer a ordem, né? Para colocar todas as coisas de fato, né? No seu lugar, tá? E então, no fascismo, né? Um dos primeiros braços do fascismo foi essa milícia aí, né? A Squadra Fascista, né, que tinha a função, né, de perseguir, fazer a perseguição contra comunistas, socialistas e católicos, tá? Então, era uma milícia mesmo, uma milícia violenta, tá? Que acabava invadindo jornais, casas do povo, câmaras de trabalho, né, ligas camponesas, qualquer coisa que pudesse ser um centro de subversão, um centro de comunismo, né, de socialistas e tudo mais, né, até igrejas mesmo, de início aí pegando essa parte da igreja, que era um outro poder também, né, mas até a biblioteca, sindicatos, né, eles invadiam tudo e distraíam, e acabavam fazendo se tornando uma minoria barulhenta, tá? É como hoje em dia, se um grupo pequeno de pessoas, né, tiver condições de fazer muito estardalhaço, né, muito barulho, né, ela vai chamando mais atenção. E aí outras pessoas, né, vai acabar se identificando com aquela ideia e aí vai aumentando, tá? Então, o fascismo foi se tornando a opção, né, de uma resposta armada, né, ao caos político e social da Itália pós-guerra, tá? E aí eles acabaram começando a ser financiados, né, e tendo apoio de proprietários de terra e industriais, né? De início, o fascismo era um movimento de pessoas, né, marginalizadas, de ex-combatentes, né, de jornalistas como o próprio Mussolini, né, mas sendo que aos poucos eles foram recebendo e tendo o apoio da própria elite, né, da elite econômica que estava vendo os fascistas como, ó, se a gente apoiar os fascistas, dá para a gente resolver aqui esse caos, né, e o melhor de tudo, impedir expulsar os comunistas, né? Exterminar os comunistas e assim por diante, tá? Então, no caminho, né, para a tomada do poder do fascismo, né, teve um destaque, né, em 1921, né, a vitória eleitoral e rumo às mudanças institucionais. Foi a primeira vez que o partido fascista teve uma, uma vitória eleitoral e começou a ter uma coalizão, né, de liberais e conservadores. De início, o Partido Fascista parecia que era um partido como os outros, né? Ele até participou lá do parlamento, né? Fez uma coalizão, ou seja, uma aliança, né, dos liberais e conservadores contra os comunistas, né, os trabalhistas, tá? E aí Mussolini, cada vez o Duce, né, o líder, cada vez mais através dessa dominação carismática, tá? Que aí é um dos três tipos de dominação, né? Então ele pegou aí uma pessoa que sabe falar muito bem, sabe discursar muito bem, né? E aí ele acabou se tornando aí esse grande líder, né? E aí tinha o domínio das massas, né? O discurso, né? Os comícios, ele sabia prender a atenção e chamar a atenção do povo, tá? E aí com mais uma crise política, né, ocorre o, o momento perfeito, a oportunidade perfeita para os fascistas tomarem o poder, tá? E aí essa ideia foi feita aí pelo Congresso Fascista, né? Ele disse, ó, vamos pressionar o rei, né? Dizer, ó, quem tem poder de verdade aqui na Itália é a gente, tá? A população está do nosso lado, então vamos marchar sobre Roma, tá? Vamos pegar todo mundo aí, todos os fascistas, vamos se juntar aí, vamos invadir Roma, né? E para mostrar ao rei exatamente, e aos políticos, né? E à opinião pública, quem tem força de verdade na Itália, tá? E aí, ao invés de rebater e se defender a esse movimento, né?
o rei, tá? O rei da Itália acabou fazendo o contrário, tá? Ele chamou Mussolini, né? E acabou dando poderes totais a Mussolini, tá? O tornou primeiro-ministro e aos poucos o Mussolini foi consolidando o poder e transformando ali toda a estrutura institucional da Itália num regime totalitário de verdade, tá? Então, a Squadra Fasciste, né, ela se tornou a milícia voluntária para a segurança nacional. Então, veja que todo sistema fascista vai ter esses grupos de milícias que vai estar controlando os outros, né, o vizinho, o colega de sala, o colega de trabalho, se ele fala alguma coisa sobre contra o sistema, contra o líder, porque aí ele vai denunciar e aí a polícia vai pegar esse cara que está pensando o contrário do que o líder está dizendo para pensar, tá? Então, essa milícia servia para isso, né? Para perseguir, né? Esses dissidentes, né? Aí, entre 1925 e 1926, né? O Mussolini passa no Congresso, né, no Parlamento, as leis fascistíssimas, que ficou conhecida, né? Essas leis vão dar o poder total a Mussolini, né? Então, o Duce, né, seria responsável somente perante ao rei, não mais ao parlamento. Então, ele não tinha que responder nada ao parlamento, tá? Então, o parlamento perdia o controle, o poder de controlar o executivo, tá? Se é um sistema parlamentarista, né, o executivo é subordinado ao parlamento, tá? Então, a imprensa, o cinema e o rádio seriam submetidos à censura, né, instaurando-se um regime de partido único, né, extinto o governo local das províncias e municípios, né, que passam a ser nomeados pelo governo central, né, é estabelecido o confinamento policial aos integrantes da oposição, é criado o Tribunal Especial de Defesa do Estado e é restabelecida a pena de morte. Tá? Todos os deputados não fascistas foram expulsos do parlamento e perderam o mandato. Tá? Então, veja que o Partido Único já só existe o Partido Fascista, né? É uma outra característica aí do unipartidarismo, né? Então, com isso aí, né, se formou o regime totalitário italiano, tá? A partir daí houve as supressões das liberdades democráticas, né? Perseguição sistemática de opositores, tá? A militarização da sociedade, tá? É, a Itália acabou invadindo a Etiópia, né? Que era o único país da África a não ser uma colônia europeia, tá? Ele acabou se aliando a Hitler quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, tá? E proclamou das leis raciais, né? E o ingresso também, né, da Itália na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí o resultado disso, né, foi exatamente o fracasso da Itália na Segunda Guerra Mundial, né, o fracasso da, da, da aliança com Hitler, né? Ele acabou sendo morto pelos próprios italianos, né? Um grupo antifascista, né, que estava lá, e aí ele acabou sendo morto e exposto em praça pública, né? E o corpo dele foi totalmente é, insultado, né, e tudo mais. Ele ficou pendurado aí. Tem uma foto aí para mostrar aí um pouquinho sobre como depois o Mussolini terminou, né? Acabou, tá? Alguma pergunta aí? Tá tranquilo aí? Querem falar, tá indo rápido demais ou tá dando para acompanhar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá bom? Tá dando para acompanhar direitinho? Qualquer coisa aí vocês falam, certo? Podem interromper aí Certo. para falar, beleza? Agora, né, a gente vai ver o mais conhecido aí, né? O que é exatamente o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? O Nacional Socialist, né? Eu, sei lá, alemão, sou meio ruim de alemão, né? Mas aí é o partido nazista, né? Que aí se juntou aí na Nacional Socialista, que aí juntou aí e formou o Partido Nazista, tá? Então vamos ver também um pouquinho sobre que a gente foca tanto aí no que o nazismo teve, né, e tudo mais, e a gente esquece de ver, né, fica vendo só as brutalidades e os absurdos, né, que foram cometidos, né, mas a gente fica
se perguntando assim, como é que isso foi possível, né? Como é que a população alemã permitiu isso? Como é que um partido, um país, né, viu isso acontecer e não fez nada e tudo mais, né? Então, assim como a gente viu na Itália, né, vamos entender também como é que o nazismo, né, o nazismo alemão, né, se tornou possível e acabou, né, sendo o principal fator aí para a Segunda Guerra Mundial, né, para o Holocausto e vários outros crimes aí contra a humanidade, né? Primeiro, vamos ver os amores de Hitler. Ou seja, por que os amores de Hitler, né? Vamos ver quem amou Hitler, né? Quem caiu naquela história, né? Quem apoiou ele, quem via ele como a grande salvação, né? Da Alemanha, tá? Porque Hitler lutou a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele ficou muito abalado com o Tratado de Versalhes, né? E aí ele já criou o Partido Nazista, tá? E como uma forma de recuperar aí o orgulho, tá? Da Alemanha diante dos absurdos, segundo ele, né? Dos absurdos que os países vencedores fizeram, imporam à Alemanha no Tratado de Versalhes, né? Então, o lema dele aí nesse período é exatamente aquela ideia de ó, a Alemanha grande e forte novamente, né? Tem algum outro país que use aí esse título, né? Esse slogan aí? Você lembra de alguma coisa? Os Estados Unidos, dentro de Trump, quando ele ganhou a eleição em 2016, né? Ele usou com a campanha, né? Make America Great Again, né? Fazer a América, né, grande novamente, né? Então, uma inspiração aí, né? Um nacionalismo, uma forma de nacionalismo muito forte aí, né? Que também está presente aí nessa ideia do trumpismo, né? De Donald Trump, dos Estados Unidos, né? Em 1923, tá? Hitler tenta lá um golpe, né? E frustra, né? Um golpe frustrado e acaba na prisão. Ele passa alguns meses na prisão, né? E escreve aí o livro autobiográfico, né? Chamado Mein Kampf, né? Minha Luta, tá? Que serviu aí como o centro, né? Onde estavam todas as ideias que iria gerar a ideologia nazista, né? As ideias raciais, da supremacia ariana, né, o antissemitismo, né, essas ideias aí estavam já presentes no Minha Luta, né, na obra. Então, o que a gente percebe na década de 20, né, e no início da década de 30 é um crescimento acentuado do Partido Nazista, tá, no cenário político. Em 1928, ele era praticamente irrelevante, tá? Teve 12 cadeiras no parlamento, né, e 3% dos votos, tá? Em 1930, ele teve 107 cadeiras, tá? E aí passou a 6,5 milhões de votos. Já em 1932, né, foi 230 cadeiras e 13,4 milhões de votos. Então veja como foi em poucos anos aí, em 4 anos, foi um crescimento muito grande eleitoral, né, do Partido Nazista, o que deu margem, o que deu confiança para ele simplesmente, ó, a gente tem possibilidade de fazer, implementar nossas ideias, nossa visão de mundo, né? E aí, como é que isso foi possível, né? A elite alemã, né, os industriais e empresários, né, viu em Hitler a opção para deter as greves, passeatas e agitações populares, tá? Então, aquela mesma situação, né, do sistema de crise, né, que estava ocorrendo na Itália, que foi fundamental para o fascismo italiano, né? A elite alemã também viu em Hitler essa possibilidade de restabelecer a ordem, tá? O Partido do Centro, né, que era o partido da Igreja Católica, dos católicos em geral, né, viram em Hitler a possibilidade de combater o comunismo, né, os partidos comunistas, né, os membros, né, do partido e tudo mais, tá? E aí, assim como o Squadre Fasciste, lá na Itália, né, também foram criadas organizações paramilitares, né, a SA e SS, né, que são milícias com missão de intimidar toda e qualquer concorrência. Tá? Então, houve um abalo da democracia representativa, né, depois da crise de 1929, tá? E aí o expansionismo alemão,
tá? E a condescendência da comunidade internacional, que, ou seja, o que é a condescendência da comunidade internacional? É a vista grossa, tá? Países como França, Inglaterra, viam essas coisas acontecendo na Alemanha, né? E mais faziam, não, isso aí não vai ter nada, não, desde que é bom que está lutando contra os comunistas e tudo mais. Então, a própria comunidade internacional fingiu que não via, né, o que estava se formando na Alemanha, tá? E a própria expansão da alemã que acabou gerando a Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, essa partezinha aí, a gente vai ver a pátria que o pariu, né? Ou seja, qual foi a pátria, qual foi a nação que pariu o nazismo, né? Que gerou e gestou e gerou aí o nazismo, né? A gente vai voltando aí a falar do Tratado de Versalhes, né? E sem o Tratado de Versalhes, né? Dificilmente teria tido condições, né? Históricas para esse surgimento, para esse crescimento, tá? Do sentimento de vingança, né? De indignação da população alemã. Tá? Então, o Tratado de Versalhes é uma das causas, né? Primárias aí do nazismo, né? Desse regime totalitário. A República de Weimar, né? Que foi instaurada aí no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, 1933, tá? Sendo que essa república, né, ela não estava sendo vista como a solução, como legítima pela sociedade, tá? Então, para ter uma ideia, 45% da população estava desempregada, né? E uma hiperinflação gigante, né? Assim, era impossível viver tranquilamente aí nesse período, tá? Teve um levante, né, comunista, né, dos espartaquistas, que eram membros do Partido Social Democrático, um forte partido trabalhista aí da Alemanha. Os membros mais radicais, né, tentaram um levante para implementar um regime comunista aí na Alemanha, né? E uma das líderes, né, é exatamente Rosa Luxemburgo, né, uma conhecida aí líder política e comunista desse período. Tá? A revolta, o levante acabou sendo controlado, reprimido, e Rosa Luxemburgo foi morta, né? E era muito comum a violência nas ruas, né, e as teorias racistas, né, principalmente antissemitas, né, o antissemitismo que já existia na população alemã, mas que foi manipulada, né, e foi potencializada pelos nazistas, tá? Então, o nazismo chega ao poder, tá? Em 1933, tá? Então, esse ano de 33 foi uma escalada muito forte, muito rápida, que fez com que o partido nazista, né, Hitler, como se fosse simplesmente um primeiro-ministro, um chanceler, uma pessoa como um político como os outros, para se tornar um líder totalitário, tá? Em 1933, tudo isso aconteceu, né? Teve a sessão de Hitler, né, que foi nomeado chanceler, tá, pelo presidente da, da Alemanha, tá? E aí, logo em seguida, houve um incêndio no Reichstag, né, que é o parlamento alemão. Então, esse incêndio ele colocou a culpa nos comunistas. Tá? Ele disse: ó, quem incendiou o parlamento foram os comunistas, mas na verdade não se sabe disso, e inclusive se suspeita que os próprios nazistas tenham feito o um incêndio para culpar os comunistas, né? E para dar a eles a legitimidade de concentrar o poder, porque depois do incêndio, né, eles puderam derrubar governos estaduais e locais e teve os direitos civis suspensos, né, e a prisão de comunistas, tá? Então tem o início do terror. Os primeiros campos de concentração são criados lá na Alemanha e que depois, posteriormente, ele viria a ser o campos de extermínio, né? E aí tem o início de fato a ditadura, né, o terceiro Reich, né, que se chama, com a lei dos plenos poderes, né, a lei de habilitação que dá a Hitler os poderes de fazer leis sem precisar do parlamento. Ou seja, agora ele tem também um poder legislativo, tá? Então, tem a criação da Polícia Secreta do Estado, a Gestapo, né, para controlar, perseguir e eliminar adversários políticos, né? Inclusive essa polícia, né, era
a maior temida, né? Que se você tivesse dúvida de alguém, era só você fazer uma denúncia a ela, que a pessoa podia simplesmente sumir ou o que for com ela, né? Podia até matar, ou se fosse um judeu, podia matar no meio da rua que não tinha nada com ela, né? Proibição de todos os partidos políticos, com exceção do Partido Nazista, a mesma coisa que o fascismo fez na Itália, né? E o presidente Hindenburg morre e Hitler se torna oficialmente o Führer, né? Máximo, líder máximo da Alemanha. Então, veja que em 1933, né, aconteceu tudo, né? Então, como é que se deu aí essa sedução da barbárie, né? Como é que a população foi seduzida, né, a cair aí nessa onda, né? A primeira fase é de indignação, tá? Como a gente viu, a crise, né, o Tratado de Versalhes e tudo mais, né, gerou um voto de protesto, né, uma rejeição à política de Weimar, marcada pelo CAI, marcada por caos e violência, tá? No Tratado de Versalhes, né, 13% do território alemão foi perdido, 10% da população perdida, né, perderam também todas as colônias e 75% das reservas de ferro e 26% de carvão, tá? E aí os nazistas davam uma promessa, né, de uma revisão do Tratado de Versalhes, né? E aí acabou gerando o fim da República de Weimar, tá? Aí depois vem a fase do convencimento, tá? A fase em que se aumentou aí a questão das organizações nazistas paramilitares, né? E essas organizações é que dariam conta de controlar todos os aspectos da vida daquelas pessoas, né? Dos indivíduos, tá? Então, juventudes hitlerianas, né? Liga dos Estudantes, Liga das Mulheres Alemãs, Frente do Trabalho, que unia os sindicatos, todas essas organizações, né, se viam como quase como milícias, né, para controlar, para fiscalizar os outros, tá? Então, gerava um controle de cada aspecto da vida alemã, né? Um combate, entre aspas, à violência, porque combate à violência com mais violência, né? E uma, entre aspas, também redução do desemprego, tá? Porque muitos dos desempregados, eles agora estavam assumindo vagas que antes eram dos judeus, então os judeus foram demitidos, expulsos, né, e presos, então aí os próprios alemães ocupavam esses cargos, e as mulheres, as arianas, né, as mulheres alemãs, elas eram incentivadas a ficar em casa. Elas recebiam, então, um programa social, uma renda do governo e tudo mais, e ficavam em casa. Então, essas pessoas, essas mulheres, né, que ficavam em casa, elas não contavam como desempregadas, né? Então, foi uma redução aparente do desemprego, tá? E todas essas coisas, né, fizeram com que a ditadura nazista fosse vista aos olhos alemães, né, como desejável e legítima, né? E aí tem a fase terceira, né, de tentação totalitária, né? Que aí começa um terror seletivo, né, um poder absoluto para qualquer pessoa suspeita, né? Cooptação de intelectuais, né? Você um escritor, um cientista, né? Você pode ficar aí, mas não fale nada mal contra o governo, né? Então, profissionais de saúde, né? E a eugenia, né? Também, que é aquela ideia de aperfeiçoar a raça, né? A esterilização em massa daquelas pessoas indignas de viver, né? Então, deficientes físicos, mentais, epilépticos, né? Alcoólatras, eles tomavam injeção para ficar estéril, né? E assim não manchar a raça alemã, né? E aí foi criada exatamente uma sociedade civil policial, tá? Um controle e vigilância total aí da população. E a última fase, né, a fase do extermínio, tá? Que é quando ocorre a radicalização do terror. Por exemplo, começou com os comunistas, né, os judeus e tal, então cada vez mais esse terror vai se ampliando, tá? Então a esterilização passou a se tornar em eutanásia, ou seja, as pessoas, eles simplesmente matavam essas pessoas, esses doentes, né, essas pessoas com deficiência. Então, por ano, eram 200 mil mortes nos hospitais e tal, muita coisa. Eles tentaram esconder isso aí, mas ficava cada vez mais claro, né? Então, muita gente, né, se tornou especialista em não saber do que estava ocorrendo, né? Motivada por egoísmo, né? Ó, eu estou com meu emprego aqui, eu estou bem, eu sou um alemão,
ariano e eu estou bem, então eu não vou ligar para os outros, né? Então a falta de interesse, né, pelo que começaram a ver como os outros, tá? O próprio antissemitismo, né, que colocou os judeus como todo culpado aí pela crise, né? O próprio comunismo era coisa de judeu, né? Os judeus dominavam a política mundial, as grandes empresas e tudo mais, né? A própria ignorância, né, não querer saber o que é que estava ocorrendo, e o próprio medo de recriminações das SS e Gestapo, né, as duas polícias, né, de fiscalização àqueles membros que não faziam, que não seguiam aí a ideologia do Estado, tá? Então, uma frase aí que mostra um pouquinho sobre essa, essa ampliação do terror, né? É quando fala agora, quando os nazistas vieram buscar os comunistas, né? Fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, né? Eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era os judeus. Eu não era um judeu. E quando vieram me buscar, já não havia ninguém para que pudesse protestar, né? É um pastor, né? Martin Niemöller, sei lá, e tem algumas variações aí desse texto, mas que mostra exatamente essa conivência e essa passividade aí do nazismo, né? Em relação ao nazismo. Então, para a gente finalizar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa imagem, né? Eu não sei se vocês viram aí recentemente, passou aí muito moda, né? Vocês já viram aí essa imagem nas redes sociais recentemente? Vocês se bateram aí com essa imagem, não? Ou não conhecem? Antifascistas? Isso, né? É o movimento, o símbolo, né, do movimento antifascista, né? A ação antifascista, né, que surgiu. Então, é, é um símbolo que está sendo utilizado hoje em dia, né? Mas sendo que vem lá desde essa época, né? Na própria Itália ou na Alemanha, né? O primeiro grupo a se denominar como tal, né? O Antifascist Action, né? Surgiu especialmente por iniciativa do Partido Comunista Alemão com o objetivo mais amplo de formar uma aliança entre as esquerdas, né, especialmente com os sociais-democratas, né, a chamada Frente Única, impedindo assim o avanço do nazismo. Né? Então, eles fracassaram, né, mas exatamente porque essa divisão, né, entre para não combater essas ideias do fascismo acabou gerando uma possibilidade desse próprio fascismo crescer e tomar o poder e se tornar uma um regime totalitário, né? Então, existe um ditado alemão que diz, né, se há 10 pessoas numa mesa, um nazista chega e se senta e nenhuma pessoa se levanta, né? Então, existem 11 nazistas numa mesa, né? Ou seja, não se pode tolerar o intolerável, né? E aí, algumas imagenzinhas aqui, ó, que para a gente identificar, né, o que é o fascismo, né? E aí é um governo, né? Altamente autoritário e nacionalista, né? Aí tem esse líder, tem a figura do líder, né? O chefe supremo, no caso, né? Foi estabelecido, né? Na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, como a gente viu, tá? Em seguida, né, os ideais fascistas serviram de base para o nazismo alemão, tá? Mussolini serviu de influência para o nazismo alemão, né? Historicamente, o regime ganha força quando o país passa por uma crise e a população se encontra desacreditada. Então, nos dois casos, existia uma crise, né, profunda que a população não acreditava mais na classe política e na solução, né? E aí o líder chega, né, e coloca um discurso populista e soluções fáceis, tá? Então, a população, né, que não acredita mais no sistema político, ele vai acabar
sendo seduzido por esse discurso, né? E aí tem uma característica o ultranacionalismo, né? Fazendo uso de slogan e lemas e símbolos, tá? Bandeiras são vistas em vários lugares, né? É, tem também aí, né, a tradução, por exemplo, a tradução do lema nazista, né, a Alemanha acima de tudo, né? Foi um lema utilizado pelos nazistas, tá? Os fascistas desprezam os direitos humanos, né? Uma sociedade em confronto constante, a população é convencida de que os direitos humanos não são uma prioridade, né? Então eles desprezam os direitos humanos, né? E esse desprezo, né, é transmitido para a população, né? Esse desprezo aos direitos humanos aqui passa a ser conivente com a prática de execuções, torturas e outros tipos de violências. Tá? O militarismo, então, ganha ênfase, acreditando na utilização da força e violência, né, para alcançar seus objetivos. Tá? E aí, o sexismo é dominante, né? O divórcio, o aborto e a homossexualidade são suprimidos. O Estado é representado como o último guardião das instituições familiares, tá? O conservadorismo dos valores tradicionais da família e tudo mais, da religião, né? Os artistas e intelectuais são perseguidos e violentados ao questionarem o regime, tá? Então, a repressão aí às ideias, à cultura, né, no geral, é uma característica também presente no fascismo, tá? E, então, né, esse é um pequeno resumo, tá? É, Aí eu vou. Acho que a hora já tá avançada, né? Vocês têm uma aula agora, né? É de Josiano. Pronto, então a gente vai finalizando aqui. Eu botei algumas questões aqui para a gente botar, mas eu vou botar essas questões aqui lá ou no grupo lá do WhatsApp, né? Daquelas questões do Enem, e vou botar também esse material lá na plataforma junto com a atividade. Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer completar? Quer falar aí, perguntar, tirar alguma dúvida? Está em ordem? Então, a gente vai se despedindo aqui, né? E aí, qualquer coisa aí vocês falam lá, beleza? Grande abraço aí para vocês, bom final de semana e aí até mais.